Olá, para você que nos assiste hoje no Mercado Ético, eu quero fazer uma recomendação. Pegue um lápis, um papel, uma caneta e comece a tomar notas, porque você vai ter aqui uma aula, e não é apenas uma aula inesquecível, rica, que vai mudar muita coisa na sua cabeça, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Porque nós estamos recebendo aqui o professor Ladislau Dalbor. Ele é doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Varsóvia. É professor de Economia da PUC e é consultor da ONU. Eu sou leitora assídua do próprio site do professor Ladislau Dalbor, que está aí agora, nesse momento, na tela, para você anotar também. Já começa como sua primeira anotação. Por que eu sou leitora e adoro conversar com o professor Dalbor? Porque ele é um desses pensadores que está, nesse momento, atuando sobre a minha maneira de ser e de pensar. Quer dizer, como ele está me transformando, eu tenho certeza que ele vai transformar você. Professor, obrigada por estar aqui conosco. E eu queria começar, professor, perguntando para o senhor como o senhor vê a questão de convergência entre tantos aspectos diferentes de um mesmo tema, hoje tão magno para todos nós. Bom, o primeiro fato é que existe realmente a convergência. Os dados sobre aquecimento dos mares, do derretimento das calotas polares, da mudança climática em diversas partes do mundo são avassaladores, tanto assim que temos, enfim, tanto o quarto relatório do painel intergovernamental, que é chamado hoje relatório das certezas, né? Tivemos o filme do Al Gore, que ajudou a popularizar essa visão. Agora o Prêmio Nobel da Paz, que dá uma estatura científica planetária, ou seja, estamos hoje aceitando o aquecimento global e os seus desafios como um problema central da humanidade e de longo prazo. Não é um problema que se resolve com pequenas atuações, não é? O segundo enfoque que é importante para nós é o seguinte: Nicholas Stern, que foi economista-chefe do Banco Mundial, portanto não é uma pessoa assim extremista para qualquer parte, não é? A pedido do governo britânico, ele fez recentemente o relatório qual é a conta econômica do aquecimento global. A conta econômica. A conta econômica, exatamente. Ou seja, o quanto custa esse processo, né? E as conclusões dele são extremamente interessantes. Primeiro, ele constata que o impacto econômico, em particular para a área agrícola, para prováveis inundações de diversas regiões, isso é longo prazo, não é coisa amanhã, mas são impactos avassaladores, muito mais amplos, digamos, do que foi a crise mundial de 29, de coisas do gênero, né? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que os mecanismos de mercado não são suficientes para conter isso. E o mecanismo é claro. Por exemplo, você hoje extrai petróleo na Arábia Saudita, que está certo, lá é a flor do chão, é mais fácil extrair, você extrai a $2, você vende a 80. Quer dizer, se faz tanto dinheiro com petróleo que é muito difícil segurar os processos, né? E como o mercado age pela via mais fácil, de onde dá mais dinheiro, Nicholas Stern chega à conclusão seguinte, é textual, ele diz que o aquecimento global representa a maior e mais abrangente falência dos mecanismos de mercado. Ou seja, foi o grande tiro no pé, não é, professor? Exatamente. Ele constata que os mecanismos são contraproducentes, está na forma como a gente se administra. E tem uma outra constatação dele extremamente importante, uma das conclusões centrais que ele apresenta no seu relatório, é de que os processos estão se agravando. Ou seja, o que ele chama business as usual, de certa a gente pode traduzir como empurrar com a barriga, não é? Da gente deixar as coisas como estão, não vai reduzir o problema, mas vai agravá-lo. Ou seja, se a gente adia intervenções sobre esse processo, os custos ulteriores serão muito maiores do que se a gente começa a tomar medidas agora, né? Então, se a gente junta essa visão que o aquecimento é um fato,
que vai ter impactos econômicos gigantescos, que adiar resoluções, digamos, ou intervenções, não vai resolver, né? E que o mercado não está permitindo, pelo contrário, está, né? Isso coloca na mesa o seguinte: nós temos que criar mecanismos institucionais de organização, de intervenção sobre a realidade, que são inovadores, né? E isso é o grande desafio que temos pela frente, né? O senhor estava mencionando ali no nosso pré-início de programa um outro relatório para o qual eu vou pedir a sua, vamos dizer, uma nova aulinha para nós, que é o relatório Wider. O senhor está hoje, quer dizer, na sua consultoria para a ONU, o senhor tem uma, vamos dizer, uma grande penetração interna nos diferentes organismos desse mega-organismo, e essa sua penetração não só lhe dá um acesso privilegiado a uma série de relatórios que para nós muitas vezes chegam meses e meses depois. O senhor tem relatório da semana passada, do mês passado, que hoje não estão voltados ao público ainda, mas o senhor faz uma coisa melhor do que isso, né, professor? O senhor pega todos esses diferentes relatórios e começa a entender o que isto de fato na somatória significa para mim, aqui, agora, para quem está nesse momento nos assistindo, quer dizer, do ponto de vista de compreensão de cenário e de tomada de decisões. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco com o professor Dalbar.